Olá pessoal, vamos de novo. A proposta desse vídeo agora é que a gente mostre exatamente como imputar uma não conformidade na ferramenta, que a gente chama aqui de missão. Lembrando que o grande diferencial da ferramenta é você colocar uma não conformidade, um risco que esteja aparente ou que já foi detectado por algum programa executado dentro da empresa, e botar dentro o filtro do FIMEA, ou seja, avaliar as gravidades, a severidade dessa questão e lançar esse filtro, essa missão, essa não conformidade para depois fazer a sua gestão. Veja, então para lançar uma nova missão, a gente tem que ter um alvo, lembrando que o alvo é uma função que a gente já pré-cadastrou, né? Então vamos lá, gerar em missão, a gente encontra essa tela aqui, deixa eu ampliar aqui. A gente pré-cadastrou o alvo, caso ainda a gente não tenha esse alvo pré-cadastrado, a gente já conversou sobre adicionar alvo, né? Não é o caso agora. Então a gente vai tratar do operador de empilhadeira, então nós vamos entrar, né, no olhinho ali, né? No olhinho. E aqui dentro do olhinho, né, a gente entra num cenário de edição, né, dessa função, que a gente chama de análise proativa de risco ergonômico. A gente vai gerar uma missão, tá? Para gerar uma missão, a gente vai primeiro, deixa eu aumentar aqui de novo, escolher uma variável. Do que ela se trata? Ela é uma variável de repetitividade da atividade ali, né? Então ela é uma variável do ponto de vista físico, ela está prevista na NR, qualquer que seja, mas aqui a gente usa muito mais a ergonomia, então vamos tratar da 17, então vou avançar próximo. Vou sinalizar qual é a situação encontrada. Então aqui a gente já tem todas as situações pré-cadastradas. Quando algumas delas não te atende, você marca outros e você pode não sinalizar, inclusive, para a gente reavaliar a possibilidade de aumentar essas categorias, tá? Então, enfim, a gente nesse caso encontrou repetitividade. A causa raiz do problema, a gente sinaliza que é repetitividade do transporte do objeto, enfim. Veja que eu não sou um técnico, então a gente pode descrever melhor isso. Você técnico certamente pode descrever melhor isso. Aqui é só um exemplo, veja, né? Então eu descrevi a causa raiz do problema. É importante essa descrição estar bem feita para que lá depois no detalhamento das missões a gente encontre essa situação, essa missão que a gente está gerando. Então vamos para a próxima etapa, e aqui que é a essência do FIMEA, a gente avaliar a probabilidade de histórico dessa questão, histórico dessa exposição, a gente avaliar a gravidade humana que essa não conformidade tem imposto, a gravidade organizacional, ou seja, do ponto de vista da empresa, e se existe algum tipo de controle. Tá? Para fins de exemplo, a gente vai dizer, existem reclamações de ocorrência em termos de verbalização que essa situação de repetitividade tem demonstrado. O tempo de exposição a essa situação é razoável, de 11 a 30% do tempo da jornada de trabalho. Legal? Do ponto de vista de gravidade humana, ela então gera algumas situações de desconforto e fadiga, mas na prática a gente vai sinalizar que, do ponto de vista organizacional, ainda pouca ou nenhuma interferência no processo, tá? Ou seja, essa situação de repetitividade, ela gera um risco humano, assim, mas do ponto de vista organizacional de produção ainda ela não é tão grave, vamos dizer assim. E existe um plano lá, por exemplo, a empresa detectou que tem lá uma rotatividade, uma ginástica laboral para executar uma pausa, um rodízio, enfim. Existe um plano para lidar com o risco, mas ainda existe uma certa ausência de procedimentos formais sobre esse plano de controle, sobre essa ginástica, ou sobre esse rodízio, ou não, ou existe um bom plano para controlar esse risco. Enfim, eu vou sinalizar essa primeira opção. Ou seja, você faz aqui um filtro, um escrutínio dessa situação que a gente está lidando, que é a repetitividade, para essas 5 variáveis e avança, ok? Ainda aqui a gente sinaliza, veja bem que qual é a solução para isso? A solução, ela implica em custo direto ou não? Por exemplo, às vezes é um remodelamento do design da operação ali, né? A máquina pode parar, enfim. Às vezes é uma ginástica laboral que precisa ser contratada. Bom, existe um custo.
Às vezes é um rodízio operacional que pode ser realizado junto com a área de operação e RH. Não existe um custo direto. Claro, tudo é custo, né? Mas um custo direto de uma contratação, de uma compra de equipamento. A gente está falando aqui de custo direto. Então, por exemplo, um remodelamento do design da operação com rodízios e pausas programadas, ela não necessariamente implica em custo. Então a gente vai dizer que não. E aqui nós vamos descrever a eliminação. A eliminação talvez seja passe por comprar equipamento, tá? Mas a prevenção tem a ver com isso que eu disse, em prever rodízios, pausas, tá? Então, veja bem, aqui pode ser melhor descrito, tá? De novo eu repito, só para não incorrer no erro, aqui são só exemplos, tá? Aqui a descrição pode ser bem feita. Obviamente que ela não pode ser muito longa, porque senão lá na tabela fica difícil de encontrar essa situação. Mas enfim, a gente adicionou e veja bem, a gente tem uma missão, que a gente está chamando de tarefa, mas é uma missão criada com sucesso. Tá? Então, essa nova missão, ela vai estar detalhada, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui. A gente vai no dashboard, no canto direito, a gente tem a condição de detalhar as missões. E essa situação que a gente acabou de lançar, está aqui na primeira linha, ó, ela está detalhada ali para o alvo, operador de empilhadeira, ela manda uma variável física, ela não tem custo para ser resolvida, a situação encontrada foi repetitividade, né? E uma vez que a gente tem toda a listagem aqui de não conformidades lançadas, a gente pode selecionar, isso eu já falei em outro áudio, mas a gente pode reforçar aqui, ou selecionar todas e adicionar uma tarefa quando a situação encontrada é similar, ou quando a causa raiz é similar, ou quando os setores respondem a uma determinada gestão e é similar, enfim. Como você vai organizar isso é com você. Beleza? Vamos que vamos.